Olá, família! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Boa tarde! Hoje é segunda-feira, dia 3 de maio. Olha, iniciamos aí um novo mês, o quinto mês do ano. Procurem aí no calendário de vocês de 2021 o mês de maio e marquem aí dia 3, segunda-feira. E como é segunda-feira, nós temos aulas de português e geografia. Então, a Pro Ana Maria vai enviar para vocês os dois vídeos com a proposta de português e depois de geografia, está bem? Bom, como nós já estamos aí findando o nosso primeiro bimestre, nós já concluímos o nosso caderno base 2. E aí, no decorrer dessa semana, nós iremos trabalhar com o livro didático, tá bom? E quando formos dar início ao novo caderno, assim que a escola passar para nós a orientação, nós estaremos aqui comunicando aos responsáveis, tá? Bom, a Pro Ana Maria quer pedir às crianças que a partir de hoje, alguns alunos já fazem, né? Mas para aqueles que não fazem, vamos todos os dias trabalhar o nosso cabeçalho no nosso caderno? O que é o cabeçalho, Pro? Vocês se lembram que na escola a gente sempre coloca lá um cabeçalho na lousa que tem o nome da escola, o nome da cidade, a data. E também embaixo a Pro colocou o nome da Pro, que é Ana Maria. Mas a Pro quer pedir a vocês que vocês coloquem aí no caderno de vocês o cabeçalho com o nome da escola, com a data, que é o dia da semana, que é o dia do mês, que é o mês, né, que nós estamos hoje, dia 3 de maio e o ano 2021. E também o nome da nossa cidade, Campo Grande. E depois vocês coloquem aí o nome de vocês. Vamos todos os dias escrever o nosso nome completo, tá? Porque às vezes a gente fica um tempo sem estar escrevendo o nome e é preciso que a gente esteja sempre escrevendo o nosso nome. Então, vocês vão escrevendo aí o nome completo de vocês e a gente vai trabalhando todos os dias com o nosso cabeçalho novamente, tá? Bom, como a Pro Ana Maria explicou, nós vamos trabalhar com o livro. Então, vocês vão pegar aí o livro de português, que é esse livro aqui, que tem essa capa, e aí vocês vão abrir lá na página 43, que foi onde nós paramos na última aula que trabalhamos com o livro didático. Nessa página 43, nós vamos começar a falar sobre uma nova forma de usar a língua. Essa língua que a Pro fala é a língua escrita, a nossa língua portuguesa. E aqui a gente vai ver usos e reflexões. O que são isso? O que é singular e plural? Nós vamos começar a falar nessa parte sobre singular e plural. Bom, singular é uma palavra que representa objeto, nome de pessoa, animal, cidade, enfim. Quando eu falo no singular, eu estou falando apenas de uma coisa, ou pessoa ou objeto, não importa. Se eu falo no singular, eu estou falando de um só. Por exemplo, eu peguei aqui uma caneta. Então, quando eu for escrever caneta, eu vou falar a caneta. Esta caneta, me empresta a caneta. Eu termino com uma vogal apenas, me referindo a um objeto. Agora, eu vou pegar duas canetas. Eu terminei com uma palavrinha com a letra S, que é aquela letrinha que parece que está furando um pneu, né? Por quê, Pro? Por que eu estou falando canetas? Porque eu não estou falando de uma só, eu estou falando de duas. Então, quando eu me refiro a mais de um objeto, nome, qualquer coisa que eu for me identificar alguma coisa, eu falo no plural. Plural quer dizer que é mais de um. Então,
Caneta, singular. Canetas, plural. Se eu falar livro, singular. Livros, plural. Menina, singular. Meninas, plural. Meninos, singular. Menino, singular. Meninos, plural. Cadeira, singular. Cadeiras, plural. Enfim, aquilo que eu for identificar. Quando eu falo de uma só ou um só, eu estou falando no singular. Quando eu me trato a partir de dois ou mais, que eu vou terminar lá com a letrinha S, eu estou falando no plural, eu estou falando de várias coisas, ou pessoas, ou objetos, enfim, tá bom? E aí, nós vamos fazer aqui a nossa atividade, ó. Número 1. Veja os bichos que aparecem na lenga-lenga. Lembra da lenga-lenga da casa do seu Damião? Então, essa atividade aqui, ela vai trazer para nós algumas questões que são baseadas na lenga-lenga, tá bom? Então, olha lá. Veja os bichos que aparecem na lenga-lenga da casa do seu Damião. Conte os bichos e escreva o número para indicar a quantidade. Então, se eu estivesse falando de um bicho só, o bicho, eu iria falar no singular. Mas como eu estou falando de vários bichos, eu estou falando no plural. Então, você vai contar aqui os bichos e vai colocar aqui no quadrinho a quantidade. Também vou sugerir que vocês escrevam no caderno o nome dos bichos, tá bom? Sempre se atentando, ó, aos alunos que ainda têm dificuldade nessa escrita, nessa leitura. Olha lá, o primeiro animal que eu tenho é o Gá. Aí eu vou procurar lá no meu alfabeto qual é a letrinha que tem esse som. Gá, G. É a letrinha G. Então, eu já sei que começa com G. Mas, qual é a vogal? Lembra que a vogal é aquela que predomina, que destaca o som? Quem que tá do lado do gato? Gá. Olha lá. A. Então, eu já identifiquei que para começar a escrever gato, a sílaba, que é a junção de duas letrinhas que eu uso, é o G com A. Mas agora eu preciso completar com to, T. Lembra? A letrinha que explode dentro da boca, T. Então, eu vou identificar que o to, eu preciso do T. Mas qual é a vogal que faz o som sair como to? É o, a vogalzinha O. Então, agora eu já sei que para escrever gato, eu preciso de duas sílabas, gato. G com A, T com O, ok? Então, a Pro está relembrando sobre essa leitura de som, né? Porque eu tô lendo o som do que tá saindo da minha boca, para nos atentarmos à escrita das palavrinhas. E aí, vocês vão lá escrever o nome de cada animal, cada bicho, tá bom? Número 2. E se, em vez de um bicho de cada, aparecessem vários, como ficaria? Bom, lembra que a Pro falou? Se for um, termina só com uma vogal, ou A ou O, independente do que é, eu preciso saber se for masculino ou feminino, vai terminar só com uma vogal. Mas e se tiver mais de um? Se for plural, vai terminar com S. Já vai me identificar que eu não tenho um só. Por exemplo, na sala da Pro Ana Maria tem 31 alunos. Não é um aluno. Então, eu já sei que é uma sala que tem vários alunos, tá?
Então, olha lá. Se eu tenho um rato, eu escrevo rato. Mas e se tem mais de um? Como que eu vou escrever? Termina como? A palavrinha. Então, você vai escrever aqui. Eu tenho 2 ratos. Depois, eu tenho letrinha B, um gato. Aqui eu tenho 1, 2, 3 gatos. Porque eu tenho vários, é plural. Eu tenho um tatu, um só. E aqui eu tenho muitos. Já falou muitos, eu já entendi que são vários, que é plural. Muitos tatus. Então, você está percebendo que essa letrinha S no final, ela já me identifica que não há uma coisa ou pessoa ou objeto só. Tem vários, ou seja, é plural. Se tem um só, é singular, tá bom? Agora, nós vamos para a página 44. E na página 44, nós vamos ver lá a atividade de número 3. Observe as figuras e complete as frases para continuar indicando mais de um, ou seja, plural. Letra A. As 2 casas do seu Damião. Por quê? Tem uma só? Não, eu tenho 2. Se eu tenho 2, eu preciso colocar a letrinha S no final. Letra B. As 3 vacas do seu Damião. Letra C. Os 5 sacos de feijão. Então, eu já sei que aqui é tudo no plural, porque aqui eu não tenho uma figura só, tá bom? E número 4. Que letra você colocou no final de cada palavra que escreveu na atividade 3? Qual é a letra que identifica, não só na atividade 3, como nas outras atividades, que eu tenho um plural, que eu tenho vários objetos ou figuras, enfim. Quando a palavra indica somente um elemento, dizemos que essa palavra está no singular. Quando a palavra indica mais de um, dizemos que a palavra está no plural, tá bom? Então, aqui a Pro está apresentando a vocês esse uso da nossa língua escrita, que é o singular e o plural, ou seja, que identifica uma coisa, quantidade só, ou várias que identificam o plural, tá? Então, vocês façam com bastante atenção, leiam. Lembrem-se, sempre fazendo a leitura, vai colocando o dedinho embaixo de cada sílaba. Para quem ainda tem a dificuldade, vai colocando o dedinho embaixo das letras. Vou mandar mais leitura, mais uma família hoje. Então, nós vamos fazendo essa leitura diariamente, tá bom? Porque é preciso ler para escrever. Eu preciso ler as letras, entender o som das letras, porque cada letra tem um som. Então, todas as vezes que você vai fazer a leitura, preste atenção no som que sai da sua boca e na figura da letra. Por isso que a Pro fala para você colocar o dedinho embaixo, porque você vai ver aquela letra e vai ouvir o som da letra. E aí você vai fazendo as junções. Toda palavra precisa ser escrita com sílabas simples, uma consoante e uma vogal, porque lembra, a vogal é que tem um som forte, é ela que ajuda a palavra a se destacar. Então, eu já sei, olha quantas informações eu tenho para entender como funciona esse processo de ler e escrever, tá? Então, vocês façam com bastante calma e atenção, depois enviem a foto aqui para a professora, tá bom? E aí, a Pro daqui a pouco envia a aula de geografia, tá? Até mais! Beijos, tchau, tchau!